Boa tarde a todos. Vou estar fazendo a gravação da aula. Estou gravando dessa forma porque, infelizmente, a videoconferência que fizemos pela manhã não consegui gravar, certo? Na verdade, gravou, mas saiu sem áudio, infelizmente. Então, eu vou ministrar aqui essa parte da aula, mais ou menos como funcionou na parte da manhã por meio da videoconferência. Então, nós paramos aqui em terminologia, né? Falamos dos textos dos dentes e vamos agora para a terminologia dos detalhes anatômicos. Então, agora a gente vai aprofundar um pouco mais no quesito dos detalhes mesmo de cada dente. E inicialmente nós temos aqui uma série de nomes e vamos entender esses nomes e entender também localizá-los, né, onde eles estão localizados, em que parte em que eles estão, se todos têm dentes posteriores, se todos têm dentes anteriores, enfim, isso a gente vai destrinchando à medida que formos passando a aula. Então, temos aqui cíngulo, vertente lisa, vertente triturante, oclusal, aresta longitudinal, aresta transversal, crista marginal, ponte de esmalte, tubérculo, sulco principal, sulco secundário, fosseta, fóssula principal, fossa e linha cervical. Então, nós vamos entender o que são cada uma desses detalhes. Em primeiro lugar, vamos para o cíngulo. Onde está localizado o cíngulo? Vou pegar aqui uma imagem que vai facilitar o entendimento de vocês acerca do cíngulo. Então, aqui nós temos uns modelinhos de gesso, certo? E esses dentes são dentes anteriores. Esses dentes anteriores, eles estão voltados aqui para a sua face lingual ou palatina. Então, o que seria o cíngulo? O cíngulo, por exemplo, nesse dente maior aqui, que é o incisivo central, o cíngulo ele vai estar localizado mais ou menos aqui nessa região, certo? Logo abaixo dessa depressão. Essa depressão é a fossa lingual. E acima desse abaulamento aqui, essa barriguinha que se chama bossa. Nós vamos ver mais lá na frente os detalhes dessas regiões que eu tô falando. Mas para vocês entenderem de primeira mão, onde é que fica o cíngulo, ele fica localizado. É como se fosse essa interseção, essa divisão entre a fossa lingual, que é essa depressão, e a bossa lingual, que é este abaulamento, que é o contrário de depressão. É uma elevação, uma saliência de esmalte localizado nessa região lingual, no terço cervical do dente, que nós já aprendemos que o dente ele pode ser dividido em terços. No sentido horizontal, né, ele tem um terço aqui cervical, terço médio e terço incisal, tá? Assim como no sentido vertical, nós temos também a divisão do terço distal, terço médio e terço mesial, tá? Então, para a gente saber onde é que o cíngulo fica localizado, recapitulando, fica localizado na parte lingual dos dentes anteriores apenas, ou seja, está limitado a incisivos e caninos, e ele está na interseção, ou seja, na divisão entre a fossa lingual, que é essa depressão, e a bossa lingual, que é essa região aqui, que fica também no terço cervical da face lingual, essa saliência de esmalte. Então, cíngulo seria mais ou menos essa região, que está presente apenas nos dentes anteriores, certo? Vamos agora para a vertente lisa e vertente triturante ou oclusal, e entender o que seriam essas vertentes. As vertentes lisas e triturantes, elas só têm nos dentes posteriores. Então, vamos aqui para uma representação de um dente posterior. Lá em cima, o molar, a gente vai dividir vertente em duas etapas, vertente lisa e vertente triturante. A vertente lisa é essa região aqui, que fica localizado na face vestibular ou face lingual. Então, vamos recapitular. Essa face de cima seria a face vestibular, essa daqui lingual ou palatina, essa mesial e essa face distal. Então, a região que fica localizada para a face vestibular e lingual é chamada de vertente lisa. Tá vendo? Aqui nós temos a vertente lisa, vertente lisa, vertente lisa. E a vertente triturante seria a região responsável por, como o próprio nome já diz, triturar os alimentos. Então, isso aqui é uma vertente triturante,
Tá vendo? Outra vertente triturante, vertente triturante, vertente triturante, tá? Aqui, essa parte não é tão vertente triturante. Então, aqui, ó, essa região que fica por dentro, na parte oclusal, na parte que permite mesmo a gente triturar os alimentos, é chamado de vertente triturante. E a parte lisa se chama vertente lisa. Lembrando que só tem nos dentes posteriores. E temos também aresta longitudinal e aresta transversal. O que seria aresta longitudinal e transversal? Primeiramente, a longitudinal é aquela linha, aquela aresta que vai dividir uma vertente triturante de uma vertente lisa. Então, vamos lá entender. Aqui temos uma vertente, o que? Lisa. E aqui nós temos uma vertente triturante. Entre essa vertente lisa e a triturante, nós vamos ter uma saliênciazinha de esmalte, uma elevação, uma divisão que vai justamente dividir uma vertente lisa de uma vertente triturante. Essa se chama aresta longitudinal. E o que seria a aresta transversal? A aresta transversal é aquela que vai dividir uma vertente triturante da outra vertente triturante. Então, é o que? É essa região aqui na vertical, é a aresta transversal, porque está dividindo uma vertente triturante da outra vertente triturante. O que divide uma vertente lisa de uma vertente triturante é a aresta longitudinal. E o que divide uma vertente triturante da outra vertente triturante é a aresta transversal. Então, aí consiste a diferença de uma aresta para outra. Vamos lá para a próxima. Crista marginal. A crista marginal, ela está localizada tanto nos dentes anteriores como nos dentes posteriores. Onde é que fica essa crista marginal? Fica localizada na face interproximal. Quais são as faces interproximais? Mesial, como nós já vimos, e face distal. Então, a crista marginal é toda essa elevação, essa linha aqui, ó, essa saliência de esmalte. Isso é aí que está localizada a crista marginal. Nesse caso, é no dente posterior. Ah, professora, por que que aqui, vou botar de vermelho para não confundir, por que que aqui não é chamado de crista marginal também? Porque, acabei de falar, né? A crista marginal está localizada apenas nas faces interproximais, como nesse caso mesial e distal. Se aqui é face vestibular e aqui é face palatina, logo aqui não é crista marginal. É o que a gente viu, aresta longitudinal, né? Que vai dividir uma vertente triturante de uma vertente lisa. Então, crista marginal, reforçando, está localizada apenas nas faces interproximais. E nos dentes anteriores, onde é que estão essas cristas marginais? Também na face distal e na face mesial de cada dente. Aqui, tá vendo? Crista marginal mesial, crista marginal distal. A mesma coisa segue para os outros dentes. Crista marginal, crista distal. Crista marginal do canino, crista distal do canino. Tá certo? Vamos dar continuidade. Logo em seguida, temos um outro nomezinho ali, o número 7, que se chama ponte de esmalte. O que é a ponte de esmalte? É uma saliência que existe no dente posterior, como por exemplo o molar, que vai ligar. É a parte mais alta numa vista oclusal. A parte mais alta de esmalte, quando nós temos uma vista oclusal de um molar, por exemplo. Então, o que é que seria essa ponte de esmalte? Essa elevação, acredito que aqui não dê para identificar muito, porque tá em uma imagem 2D, né? Mas em uma dimensão 3D, em uma imagem tridimensional, nós conseguimos visualizar essa ponte de esmalte. Então, é essa elevação, essa protuberância na face oclusal, que vai de uma face vestibular, de uma face livre a outra face livre. Nós sabemos que as faces livres são vestibular e lingual. E sabemos também que as faces interproximais são mesial, né, e distal. Então, quando se refere face livre, vestibular e lingual. Então, a ponte de esmalte vai de uma face livre a outra face livre. No caso, vestibular e lingual. E é a maior elevação de esmalte quando nós estamos em uma vista oclusal, ok? O tubérculo, ou também conhecido como cúspide ou tubérculo de Carabelli, nada mais é do que uma cúspide adicional que geralmente
está presente nos primeiros molares superiores. Então, vou dar aqui um zoom para vocês verem. Tá vendo esse dente aqui? Aqui temos o segundo premolar, primeiro molar e segundo molar. No primeiro molar, a gente consegue visualizar aqui as cúspides, tá? As elevações são as cúspides, a gente vai chegar lá na parte das cúspides, mas logo aqui, essa saliência de esmalte, tá vendo? Localizada na face palatina do primeiro molar, é chamado de tubérculo de Carabelli. Tem algumas pessoas que apresentam tubérculo em outros dentes, como o canino, incisivo, como esse aqui embaixo, por exemplo, mas não é muito comum, tá? É bem raro essa condição. O mais comum é o tubérculo de Carabelli estar presente no primeiro molar superior. No caso desse paciente, ele apresenta aqui um pouco menor, mas um tubérculo de Carabelli aqui também no segundo molar superior, certo? Então, esse é o tubérculo de Carabelli, ou cúspide também chamada de Carabelli. E agora vamos entender o que são sulcos, sulco principal e sulco secundário. O sulco nada mais são do que aquelas reentrâncias que dividem uma cúspide da outra. Então, por exemplo, o que são cúspides? São essas regiões aqui, piramidais, tá? Que nesse caso desse dente ele apresenta 4 cúspides. Então, vamos lá entender. Uma cúspide, 2, terceira cúspide, quarta cúspide. Essas são as cúspides e elas têm formato piramidal. Os dentes anteriores não apresentam cúspide, só os posteriores. E essas cúspides, elas são divididas pelos sulcos, que são sulcos principais ou sulcos secundários. Qual é o sulco principal? Essa reentrância, essa linha, tá vendo? Que vai da face distal até a face mesial, é o sulco principal. E os sulcos secundários são aqueles como se fossem as ramificações. Imagine como se a gente tivesse um rio principal e na lateral desse rio a gente tem uma ramificação, né, de pequenos rios, de riachos. Então, é mais ou menos assim, né, a comparação que eu quis fazer. O sulco principal é como se fosse um rio principal e a ramificação saindo aqui do rio ou do sulco principal, a gente tem os sulcos secundários, tá vendo? Geralmente os sulcos secundários, eles seguem em direção às cúspides, tá vendo? Vai subindo, seguindo em direção aqui às cúspides. Esses são os sulcos secundários. Então, sulco principal, vou botar aí de preto para não confundir. E sulco secundário, vou colocar aqui de vermelhinho. Ó. Esses são os sulcos secundários, certo? Vamos lá para o próximo detalhe. Temos também a fosseta, ou também chamado de fóssula principal, que é o que? A maior depressão que existe na face oclusal de um dente posterior. Estão localizados próximos aos sulcos. Então, eu tenho aqui uma fosseta principal, é aquela que está localizada no centro do dente, por exemplo. Essa é a maior fossa que tem, é fossa ou fosseta principal. Perdão, fosseta não, fosseta ou fóssula principal. E há uma fóssula secundária, por exemplo, está localizada aqui na face mesial e temos uma outra fóssula aqui que está localizado na face distal, por isso é uma fóssula distal. Então, fóssula principal é aquela que você olha numa vista oclusal para o dente e você vê a parte mais profunda, ali é a sua fóssula central, principal, que está ali no centro. E as secundárias estão mais nas suas proximidades, estão mais no sentido lateral. Já a fossa é diferente de fosseta ou fóssula. A fossa, ele está presente nos dentes anteriores. Então, vejam bem a grande diferença, para não confundir os nomes. Fosseta ou fóssula estão aqui nos dentes, ó, posteriores na face oclusal, no qual nós vemos essas depressões, sendo que no centro é a fosseta ou fóssula principal e nas laterais são fossetas ou fóssulas também secundárias, são menores. Agora, a fossa, ela está localizada
na face lingual dos dentes anteriores. Veja bem, como eu falei lá no início da aula, a fossa, ela é essa grande depressão localizada nessa face lingual aqui desse dente anterior. Então, toda essa depressão que fica acima do cíngulo, ó, o cíngulo aqui, tá? Toda essa depressão é chamada de fossa. Fossa lingual, porque está localizado na face lingual dos dentes anteriores. E a linha cervical nada mais é do que uma linha sinuosa e segue uma única direção. Deixa eu ver aqui. Aqui dá pra fazer. E vai dividir basicamente a raiz da coroa. Então, aqui nós temos a representação como se fosse uma raiz. E aqui temos C de coroa. Então, o que é que seria a linha cervical? Essa região aqui, certo? Ó, aqui também desse dente nós temos a linha cervical, que vai dividir a raiz da coroa, ok? Opa, peraí.